Chegamos ao quarto dia de nossa novena, em honra à nossa padroeira, Santa Ana. Como o Padre Pedro, na nossa primeira noite, já nos chamou a atenção, o tema e o lema que se escolhe para a novena, eles norteiam as reflexões das nossas celebrações e vão dando a direção daquilo que nós queremos transmitir, de modo que possamos todos crescer espiritualmente. Esse é o objetivo de escolhermos um tema e um lema para a nossa novena. O tema então deste ano, retomando, é: com Santa Ana aprendemos a viver na virtude. E o lema é tirado da carta de São Paulo aos Filipenses, que diz: ocupai-vos com tudo o que é virtuoso e que mereça louvor. Observe que tudo gira em torno da palavra virtude. E o que é mesmo virtude? Segundo Santo Tomás de Aquino, virtude é uma disposição habitual e firme para o bem, um hábito que aperfeiçoa as faculdades humanas, a inteligência e a vontade, e as direciona para uma vida plena e virtuosa. Uma definição então de Santo Tomás. Podemos resumir isso aqui, que virtude, ela vem de hábitos bons, enquanto que vícios vêm de hábitos maus. Chama atenção então a importância de nós criarmos bons hábitos em nossa vida, a fim de termos virtude, porque maus hábitos geram vícios. Vou dar alguns exemplos de alguns hábitos que a gente pode criar para nós termos uma vida virtuosa. Levantar cedo para rezar. Só que para levantar cedo para rezar tem que ter um outro hábito antes: deitar mais cedo, ter horário. Outro, comer nas horas certas. É um hábito. Um hábito muito importante para nós católicos. Irmos à missa todos os domingos. É um hábito que a gente vai criando. Manter os nossos espaços, seja a casa, o quarto, o escritório, manter em ordem, organizado. Isso é um hábito. Colocar lixo, no cesto do lixo. Não deixar atirado no chão, na praça, porque alguém depois vai varrer e vai limpar. É um hábito. Ser responsável, assíduo, pontual naquilo que a gente assume de compromisso. E poderia falar muitos outros, já entendeu? A virtude, ela vai vir à medida em que nós vamos criando bons hábitos. Eu poderia dar vários exemplos aqui de hábitos ruins que geram vícios, mas você já entendeu. A virtude vem dos hábitos. Observe, meus irmãos, que hábitos a gente aprende. Alguém nos ensina. E nós também temos a missão de ensinar as pessoas a criar bons hábitos para serem virtuosos. Precisamos aprender bons hábitos para termos uma vida melhor. Para não sermos um peso para as pessoas, para a sociedade, para o país. E assim nós podemos viver bem e influenciar melhor as pessoas à nossa volta, por meio de um santo testemunho de vida que nós vamos dando. O tema então de hoje é a virtude da empatia. Até agora eu só falei sobre virtude, agora vamos mergulhar um pouquinho nesse tema de hoje, que é a empatia. O que é mesmo empatia? Resumidamente, empatia é colocar-se no lugar do outro. E a gente pensar um pouquinho com a cabeça da outra pessoa. É não sair julgando e condenando as pessoas porque elas fizeram alguma coisa errada aos nossos olhos, por exemplo, mas procurar entender as motivações que levaram a agir errado, de modo então a elas corrigirem um erro, se for o caso. Cuidado, empatia não é relativizar os erros alheios, aprovando qualquer coisa
que as pessoas fazem simplesmente porque, em nome do respeito humano, eu não quero falar alguma coisa forte porque essa pessoa vai me criticar, eu vou perder a amizade, então eu deixo ela no erro dela. Isso é respeito humano, não é em nome disso. Elas não podem e não devem fazer o que elas querem. Se aquilo é errado, deve ser corrigido. Essa atitude de não corrigir um erro, uma pessoa que erra, porque eu não posso magoar, eu não posso. Isso não é empatia. Isso é uma ideologia. Cuidado. Empatia é eu me preocupar com o bem, com a salvação daquela pessoa também. Me colocando no lugar dela, não julgando e condenando, mas tentando ajudá-la. Por meio da caridade, por meio da orientação, por meio da correção, se for o caso. Por exemplo, também, é atitude de empatia perdoar e agir com misericórdia. Já podemos aqui fazer um link para Jesus. Quanta empatia Jesus tem por nós. Ele, como Deus, poder nos condenar no nosso menor pecado. Mas Ele se colocou no nosso lugar, assumiu a nossa natureza. E morreu no nosso lugar. Quanta empatia de Jesus. Devemos apontar caminhos que leve aquele que está no vício a corrigir seus hábitos, a fim de ter uma vida virtuosa. Isso é empatia. Para entender melhor o que é empatia, pensamos ao contrário. O que é mesmo o contrário da empatia? Podemos pensar na antipatia. A gente fala às vezes errado, né? Antipático. O antipático. O que é? É uma pessoa cheia, orgulhosa, arrogante, que se impõe sobre os outros. Pois o empático é quem se interessa pela outra pessoa, não para impor-se sobre ela, mas para estar com ela, para crescer com ela, para ajudar ela a ser melhor. Essa é a atitude do empático. Uma pessoa empática se aproxima, julga, sim, mas não condena. Perdoa, ensina e corrige com jeito e caridade. Enquanto que uma pessoa antipática se aproxima de alguém para se impor sobre ela, para condenar, para reprimir, para fazer ironia, aquelas piadinhas maldosas que a gente faz às vezes, ridicularizando. Vamos à pergunta. Você se considera uma pessoa empática ou antipática? Mais virtuosa ou mais tomada pelo vício? Sempre é tempo, meus irmãos, de revermos a nossa vida, de pedir a Deus o seu auxílio, de buscar a conversão, fazendo novos propósitos e começar ou recomeçar a cultivar bons hábitos que nos levem a uma vida mais santa e virtuosa. Por isso, devemos nos ocupar com tudo aquilo que é virtuoso e que mereça louvor. O lema desta nossa novena. Pois então teremos uma vida mais plena, conforme a vontade de Deus. Ele nos quer santos. Olhando para a liturgia de hoje, observe no livro do Gênesis a atitude de Abraão. Quando recebeu a visita do Senhor na figura de 3 homens, uma prefiguração da Santíssima Trindade. O que mesmo fez Abraão quando viu Deus se aproximando dele? Primeiro, providenciou água para lavar os pés. Era uma atitude de acolhida, lavar os pés de um visitante. Nós aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente quer acolher bem, a gente serra um bom chimarrão. Mas lá no tempo de Jesus, a atitude de acolher bem era lavando os pés da visita. A primeira atitude, então, foi acolher bem Deus que vem visitar. Segundo, conduziu até a sombra de uma árvore. Aqueles 3 homens deveriam vir cansados pelo sol. Então, nada melhor num dia de verão, depois de uma boa caminhada pelo sol, sentar embaixo de uma sombra.
Terceiro, mandou Sara, sua mulher, fazer pães para o servir. E aqui começa o banquete que Abraão vai servir a Deus. Ordenou então o seu servo acarnear um dos melhores bezerros do rebanho e dar um belo churrasco. Observe a atenção aqui. Um dos mais tenros e melhores bezerros. Bezerro não é um boi, é um terneiro. Carne macia, poderia ser um baita animal. Mas ele sacrificou aquele animalzinho, porque queria dar o melhor a Deus. E ainda mandou servir leite e coalhada. Banquete. Quanta empatia. Vendo os peregrinos se aproximando, quis dar-lhes o melhor, colocando-se no lugar deles. Quanta empatia Abraão ali teve para com Deus. Então o Senhor vai lhe dizer: no ano que vem, Sara, tua mulher, terá um filho. Filho da promessa, filho do impossível. Observe que no Antigo Testamento, não gerar um filho era considerado uma desgraça, não teria mais uma posteridade. E Abraão era idoso, Sara, sua mulher, era idosa e estéril. Tinha tudo para jamais dali vir um filho. E dali vai vir uma nação. Os judeus vai vir de Abraão e de Sara. Isaac vai ser gerado ali. Então vejam, Deus retribui com empatia aquilo que Abraão também já tinha semeado como empatia. Empatia gera empatia. Devemos ser empáticos em relação a Deus, nos colocar no seu lugar, olhar com os olhos de Deus, querer fazer o melhor para agradar o nosso Deus, dar o melhor como Abraão deu. Quantos que ainda hoje discordam, infelizmente, das leis de Deus, da igreja? Eu sei que não é muitas vezes por culpa, as pessoas não conhecem a fé. O nosso povo católico em geral desconhece a igreja, a fé. Temos que procurar renovar nossa catequese, conhecer mais. Quem mesmo irá morar na casa do Senhor? Uma pergunta que eu faço. Quem um dia vai habitar no céu, junto de Deus? O Salmo 14 que nós rezamos diz: o que caminha sem pecado, o que pratica a justiça fielmente, o que pensa a verdade no seu íntimo, o que não solta em calúnia sua língua, o que em nada prejudica o seu irmão, e nem cobre de insultos o seu vizinho. Aquele que não dá valor ao ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Eis a receita para nós um dia irmos para o céu, para nós demonstrarmos empatia para com Deus, e Ele nos dá o céu um dia. Uma pessoa que não é empática é como Marta no Evangelho, preocupada e agitada com muitas coisas, e que perde a melhor parte, a única necessária, que é ter a empatia de Maria, sentada aos pés do Senhor e escutando, meditando a sua palavra. Que tempo, meus irmãos, que tempo você tem dado a Deus pela oração, por meio da meditação da palavra do Senhor? E se o Senhor viesse hoje em sua casa, acolherias como Abraão e Maria, dando o melhor que pudesse do teu tempo, da tua atenção, da escuta atenta para lhe agradar? Abraão, depois de dar aquele belo banquete aos 3 homens, diz no final da leitura que ele estava ali de pé. Enquanto eles comiam, se banqueteavam, estava ali de pé em prontidão. Deu tudo o que ele podia, deu seu tempo, deu atenção, deu o melhor que ele pôde. E se Deus viesse te visitar hoje, você daria que tempo a Ele? Daria o melhor? Pois Jesus, Ele veio te visitar hoje, agora. Você está na Santa Missa, em
cada missa, Jesus desce do céu à terra e se dá como alimento para nós. Às vezes a gente vem na missa e se distrai. Às vezes a gente vem sem se preparar. Às vezes chega atrasado em cima da hora e esquece do principal. Jesus está aqui. Ele veio me visitar. O que você tem dado a Deus que vem te visitar em cada missa? Na missa, então, nós temos Jesus que vem do céu para nos salvar. Quantos não vêm à missa? Tem pessoas que dizem, eu sou de Jesus. Mas não vêm à missa. Quantos não escutam os ensinamentos do Senhor e da igreja, que tem a missão de levar adiante a missão do Senhor? Mas você veio hoje, que maravilha. Venha seguidamente, venha todo domingo. Não venha só na novena. Ele sempre vem visitar pela missa. Busque recebê-lo com frequência, mas por favor, sem pecado mortal. É preciso confessar antes. Às vezes é preciso regularizar-se antes, como por exemplo, casar na igreja. Enquanto não é possível, existe a comunhão espiritual, que é um meio que a gente pode fazer, mas não é a mesma coisa. Seja, portanto, meus irmãos, assim concluo, seja empático com Deus, porque Ele também quer ser com você. Ele vai te recompensar pela tua fidelidade. Tenhamos uma vida virtuosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para ti.